Agora, Eduardo Bolsonaro disse que, na verdade, isso é uma perseguição implacável contra seu pai, porque ele não via como campanha política aquilo que Bolsonaro fez no dia 7 de setembro. Vamos ver essa fala dele. É mais um capítulo de uma perseguição implacável, né? Vocês mesmos da imprensa dão conta de mostrar o quanto célere, fora do normal que estão esses processos, na expectativa de que não se mude a composição do Tribunal Superior Eleitoral e sigam os mesmos para, nesse jogo de cartas marcadas, condenar mais uma vez o presidente. Então é lamentável, é o único presidente que sai às ruas, hoje, ex-presidente que sai às ruas e arrasta uma multidão. Isso daí realmente deve ser muito dolorido para a esquerda, muito dolorido para a turma do Lula, que é o pessoal do missão dada, missão cumprida, né? É um escândalo. Lula dá tapinha na bochecha lá do Benedito, Benedito dá tapinha nas costas do Alexandre de Moraes, fala que missão dada é missão cumprida, e assim continua a nossa democracia relativa nesses tempos estranhos. É claro, a gente sempre tem que expor isso, denunciar para mostrar as entranhas do poder, mas eu não perco as minhas esperanças. Bolsonaro ainda tem muito chão para queimar na política brasileira. E diante de todo esse cenário e tudo mais, qual que é o cenário para a direita aqui daqui 2026, né, senhor Bolsonaro? Esse é um movimento que é imparável. Mas agora, falando de Bolsonaro, eu lembro que 2 anos antes da eleição, o Lula estava preso e inelegível. Aqui nesse país, Constituição e lei virou uma piada. Depende se você é amigo dos donos do poder ou os ventos políticos que soprem no tribunal naquele momento. Você pode perfeitamente tirar uma pessoa da cadeia e botar ela na presidência da República numa eleição totalmente nebulosa, onde nós parlamentares tentamos colocar o voto impresso para dar mais transparência. Eu, que fui o mais votado da história, queria botar o voto impresso, antes que falem que agora que seu pai perdeu, vocês estão querendo melar a eleição. Não é nada disso. É com a autoridade de quem foi eleito, a gente quer um processo melhor. Por que não copiar o modelo do Paraguai, o modelo da Argentina? Enfim, a gente quer melhorar o sistema. Infelizmente, o establishment tem as suas preferências e não deseja uma eleição com mais transparência. Eu creio que em 2026 Bolsonaro poderá estar elegível e eu também creio que, caso não esteja, certamente ele deixou bons frutos e hoje a gente tem esses frutos por aí, no cargo de senador, de deputado federal, de governador, e a sua ideia não morre, com certeza. E a gente tem alguns nomes que podem ser cotados, caso não tenha essa possibilidade do Bolsonaro concorrer novamente? Eu prefiro esperar, né? Porque não adianta nada eu falar agora, especular agora, e qualquer nome que a gente disser certamente vai sofrer um ataque maciço até 2026. Então esse papo aí... Se isso acontecer, Eduardo Bolsonaro, aí eu terei certeza de que o Brasil é o país da impunidade. Porém, eu não vou só julgar o Brasil, porque a gente está vendo recentemente pesquisas apontando Donald Trump como possível presidente retornando à Casa Branca lá nos Estados Unidos, mesmo estando passando por investigação, tendo sido condenado em investigações referentes à compra de votos na sua campanha política, referente ao caso que aconteceu no dia 6 de janeiro, lá no Capitólio, a invasão de pessoas lá no Capitólio, e Donald Trump foi um dos diretamente ligados. Enfim, se de fato isso acontecer, de Bolsonaro tornar-se elegível novamente em 2026, ou seja, antes do prazo que foi dado a ele pelo Tribunal Superior Eleitoral para que ele se tornasse novamente elegível, aí eu digo, realmente, o Brasil está entregue às traças, aos ratos. É o país da impunidade. Você disse falas que eu até fiz questão de anotar esses tópicos que você falou aí, quando você diz democracia relativa, de que o que acontece na verdade é uma perseguição extrema contra seu pai e por isso a democracia tida aqui no Brasil é relativa. Ora, quer dizer que tudo o que foi feito no governo de seu pai, tudo o que foi feito com o aval do seu pai, vamos aqui nomear algumas coisas, dar nome aos bois, crimes de ódio, ataques contra jornalistas, racismo, misoginia, homofobia, ataques contra as instituições democráticas, ou seja, ataque aos 3 poderes, fora o dele, né? Mas
Bolsonaro, assim que se elegeu, a primeira coisa que disse era não se curvaria ao centrão, ou seja, ataque ao legislativo. Bolsonaro, quando viu que não podia com o centrão, disse vou para o STF. Ataque ao judiciário, ou seja, ataque às instituições democráticas, aos outros dois poderes, incitação para o fechamento destas instituições democráticas, ou seja, encerrar essa coisa de 3 poderes e existisse apenas um, ou seja, a volta do poder moderador, onde apenas um tinha o controle total, detinha o controle total de tudo. Quando o seu pai incitava as pessoas contra opositores políticos, eu não vou ficar repetindo, eu não vou ficar com essa coisa enfadonha dizendo o que foi que seu pai falou. Você não é louco, você não é burro, apesar de você achar, quiser fazer a gente entender que possa ser. Mas você não é burro, você é muito bem inteligente. Você é instruído, você fala mais de um idioma, ou seja, você consegue entender tudo. Você não é burro, bananinha. Você sabe muito bem o que aconteceu. O caso das joias que seu pai tentou vendê-las para colocar o dinheiro no bolso, joias que eram destinadas ao patrimônio público do país, ao tesouro nacional, como a gente diz. E mesmo assim, você ainda diz que seu pai está sofrendo uma perseguição implacável. É brincadeira a cara de pau e a hipocrisia que vocês têm de saber que tinham todo esse poder nas mãos, fizeram o que quiseram e mesmo assim ainda dizem, eu sou a vítima aqui, eu sou o coitadinho aqui. E de fato, você disse que a Constituição e a lei hoje é o mesmo que uma piada. Eu posso até concordar, porque se de fato a gente colocasse para valer o que diz na Constituição e na lei, o seu pai estaria preso. O seu pai estaria preso sem nenhuma oportunidade de recurso, porque tem provas mostrando, ligando diretamente sobre a tentativa de destituição do poder eleito democrático, sobre a tentativa de venda, conseguiu vender joias para colocar o dinheiro no bolso, joias que não lhe pertenciam. A tentativa, a incitação de pessoas no dia 8 de janeiro para depredar patrimônio público, ou seja, tentativa de golpe militar. O seu pai fez tudo isso, tem provas, está tudo documentado. O seu pai sofreu apenas uma sanção de não ser reeleito, de não conseguir disputar eleições nos próximos anos, nos próximos 8 anos. Aí você quer dizer que ele está sendo injustiçado. Se ele realmente tivesse sido injustiçado, teria sido feito de tudo para colocá-lo na cadeia. E não, ele está tendo a oportunidade de caminhar em liberdade, não colocou tornozeleira eletrônica, não foi preso preventivamente, porque a Constituição já prevê isso. Enquanto se traz as provas, o judiciário poderia muito bem decretar sua prisão preventiva, mas não. Está tudo sendo muito bem investigado para ficar amarradinho e depois vocês não dizerem isso daí que você está fazendo, é uma perseguição implacável. Como muitos outros idiotas dentro de grupos de WhatsApp gostam de falar. Sabe? Quando você falou sobre voto impresso, briga danada essa questão de voto impresso. Sabe por que o voto impresso ele nunca vai ser a melhor opção para agora no país? Porque pode se retornar um voto de cabresto. Porque o voto impresso vai ser utilizado como moeda de troca. E vai ser da pior forma possível. Políticos, antes de dar qualquer coisa a alguém, vai simplesmente dizer, você votou em mim? A pessoa vai dizer, votei. Ele vai dizer, então me mostra, me prova que você votou em mim. Então tira essa ideia idiota da cabeça de vocês, dizer que o voto impresso comprova em quem vocês votaram. Só vai aumentar as chances de se retornar o voto de cabresto. Porque a gente sabe muito bem como funciona a política. É tomar lá da cá. As pessoas só votam em quem lhe dão alguma coisa. Depois você diz que Bolsonaro pode se tornar elegível em 2026.
Sabe por que que ele diz isso com tanta segurança, gente? É porque ele está contando com a alternância de poder, o próximo biênio lá no STF, que vai ser presidido e vice-presidido, respectivamente, por André Mendonça e Nunes Marques, Cássio Nunes Marques. Estas duas pessoas serão os presidente e vice-presidente. Mas eles esquecem que o presidente, ele não tem voto absoluto, mesmo dentro do STF. Não. Ele precisa ter maioria. Então não adianta 2 ou 3, porque tem um terceiro lá que tem uma simpatia com o Bolsonaro. Tem um terceiro lá que eu acho que vocês sabem de que eu estou falando. Mas não adianta. De um quórum de 7 pessoas, apenas 2 querer tentar colocar a sua vontade, impor a sua vontade. Não é bem assim que funciona. Não é assim que funciona a democracia. Então, ó, pode esperar sentado, deitado, hibernando. Pode ficar tranquilo, mas seu pai, em 2026, não volta para a disputa política, tá certo?